Olá, bom dia. Estamos aqui na segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz aqui. Portanto, portanto, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Então isso aqui mostra, né, que nós fomos, nós escapamos, uma vez escapamos do julgamento. O Senhor Jesus nos libertou, nos salvou, né? E depois muitos se deixam ser vencidos de novo. Eu sempre falo a respeito do temor de Deus. Você sabe que tem pessoas que no começo, no primeiro amor, por isso que Jesus disse lá em Apocalipse, volta ao teu primeiro amor. No primeiro amor a pessoa tem temor, até de falar certas coisas ela tem temor. Hoje as pessoas estão perdendo o temor, entendeu? São vencidas. No primeiro amor ela não tinha, ela nem imaginava em marcar o seu próprio corpo. Hoje ela marca seu próprio corpo. E muitos chamam isso, sabe de quê? Maturidade espiritual. Ou seja, elas estão sendo vencidas, mas o inimigo é o mesmo, só que a forma é diferente. Elas estão sendo vencidas de forma diferente. Porque o inimigo não está mais lá fora, o inimigo está dentro da igreja, infiltrado no nosso meio. O apóstolo Paulo disse que no nosso meio há muitos falsos mestres, falsos ensinadores, ensinando segundo as suas próprias paixões, entendeu? Muitos ensinando pessoas a fazer coisas que não está de acordo com a doutrina de Deus, que quando ela estava no primeiro amor, ela não fazia. Por isso que Jesus disse, repito, volta ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Volta o temor, volta o respeito. As pessoas estão sendo vencidas dentro da igreja, derrotadas. E como disse, o diabo ele sabe que o enfrentamento faz com que a pessoa fique mais fervorosa. Ele sabe que o enfrentamento faz com que a pessoa muitas das vezes busque, jejue mais. Então o que ele está usando? Uma tática, que é uma tática de guerra antiga. Infiltre-se no meio do inimigo, finja ser um deles. E foi até isso que Davi fez uma vez, lembra? Ele fugindo de Saul, ele se infiltrou lá no meio dos inimigos. Depois que ele foi descoberto, ele se fingiu de louco, deixou a baba escorrer pela barba. Então, é o que o inimigo, é o que o diabo está fazendo com a igreja. Entendeu? Plantando os seus próprios falsos mestres, os seus falsos pastores no nosso meio, para tirar de nós a sã doutrina, o ensinamento verdadeiro, nos ensinar coisas que desagradam a Deus. Você vê hoje os cristãos de hoje, os cristãos de antigamente, você vê que é completamente diferente. Entendeu? É completamente diferente os crentes de hoje que os crentes de antigamente. Então, meu irmão, se você ainda tem um pouco de temor no seu coração, não se deixe ser vencido pela doutrina, pelos ensinamentos do mundo. Não se deixe ser vencido. Eu não estou aqui falando de religião, mas lembre-se, a igreja, a igreja católica, lembra que na época de Jesus, os soldados que crucificaram Jesus eram romanos. O Império Romano prevalecia naquela época. E a Igreja Católica, ela deixou de ser um império, vamos dizer assim, armado, né? Como naquela época eles eram soldados, eles tinham tropas, para se tornar um império religioso que está se infiltrando no meio das igrejas, sua doutrina maligna se infiltrando no meio das igrejas. Ele continua esse império maligno romano, só que de forma diferente.
entendeu? De forma diferente. Então, estão através dos ensinamentos, das doutrinas, muitas das vezes teologias baratas que são ensinadas por aí. Então, muito cuidado com o que você está aprendendo, porque isso pode fazer com que você seja vencido. E aí, tudo aquilo que Jesus fez por você, todo sacrifício não vai valer, porque você se deixou levar. Então, abra seu olho, entendeu? Deus abençoe você. Sou o pastor Emanuel, que é da Igreja Aliança. Todo domingo a gente grava uma mensagem de fé, entendeu? Está aqui, ó. Veja aqui, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, sabe? Uma vez Jesus nos libertou, nós escapamos. Isso aqui é a libertação. A pessoa escapou do vício, a pessoa escapou dos palavrões, a pessoa escapou de tudo de ruim que dominava ela, todo o pecado, e agora ela está voltando a essas práticas de maneira sorrateira que nem ela percebe, por causa de ensinamentos, de doutrinas malignas que estão infiltradas dentro das igrejas. Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus.